Este é o curso Excel 2010 básico. Meu nome é Frank Ribeiro e este é o vídeo do módulo 4, Sequências e formatação em planilha eletrônica, parte 2. Iremos agora falar de formatação de célula. Diferente de um processador de texto, onde nós selecionamos o texto e depois aplicamos a formatação, em planilha eletrônica nós selecionamos a célula e tudo que for digitado dentro da célula assumirá a formatação atribuída àquela célula. E nós vamos ver alguns tipos de formatação. Nós temos aqui na guia inicial a formatação para número, para alinhamento e para fonte. E vamos ver alguns casos, os mais importantes em cada um desses grupos. Nessa primeira planilha, nós vamos falar dos números e vamos aplicar aos números as formatações pedidas nas categorias que se encontram na coluna A. Os números que estão na coluna B são exatamente iguais aos que estão na coluna C, e nós vamos formatar de um em um. Eu vou selecionar o primeiro número e vou aplicar a formatação do tipo geral. Nessa lista, eu encontro as formatações de número. E a formatação geral é um formato sem um estilo específico. Ela, na verdade, retira algumas formatações aplicadas à célula. Então, nesse caso, se eu clico em geral, ele não tem nenhuma formatação em particular, então ele permanece igual. Número negativo, eu posso alterar essa formatação. Eu tenho aqui número, a opção número, que acrescenta casas decimais. Ele apenas acrescentaria casas decimais a um número negativo. Só que nós vamos fazer, além disso, um pouco mais. E se a gente quer incrementar, encontrar mais opções de formatação, no indicador que nós já falamos, indicador de caixa de diálogo do grupo número, ao clicar nele, ele vai abrir uma caixa de diálogo com mais opções. E aqui eu encontro na categoria número, números negativos em vermelho. Então eu tenho esse tipo em vermelho sem o sinal negativo, ou então em vermelho com o sinal negativo. Eu vou escolher essa opção e vou concluir com OK. Então, esse número é um número que assume a cor vermelha porque é um número negativo. Se eu digitar agora menos 10 e der Enter, ele também ficará em vermelho. Então, qualquer número nessa célula, sendo negativo, ficará em vermelho. A próxima opção é o tipo moeda. Eu também encontro nessa lista de formatação de números o estilo moeda. Ele acrescenta o símbolo da moeda com casas decimais, que é muito parecido com o contábil, que ele também irá acrescentar o símbolo de moeda com as casas decimais, só que o símbolo ele fica alinhado à esquerda. No tipo data, eu encontro a data abreviada, como está sendo usada, ou a data completa. A data completa, ele me dá o dia completo referente àquela data. Eu vou mudar e vou digitar a data de hoje. Digitei. E eu vou concluir com Enter. Ao concluir, ele já altera a data para o formato que eu atribuí. Hora, eu também tenho a opção de colocar, por exemplo, os segundos. Porcentagem é interessante, porque porcentagem ele aplica ao valor uma multiplicação. Então, ele fará primeiro 0,1 vezes 100 e acrescentará o símbolo de porcentagem. Então, sempre que nós utilizarmos porcentagem, seja pela lista
ou seja, pelo botão de porcentagem, devemos lembrar que ele irá multiplicar primeiro por 100 e depois colocar a porcentagem. Temos outros estilos menos usados, fração. O científico, onde ele irá colocar o número em potência de 10. O texto, que ele irá atribuir a um número um valor de texto. E então, ao fazer isso, ele irá mudar o alinhamento, e não é só isso, ele irá permitir que eu digite qualquer formato no número, por exemplo, 0001. Vou concluir com Enter. Esse número permitiu que eu colocasse zeros à esquerda, o que normalmente não seria permitido. Eu vou mostrar isso aqui na célula ao lado. Se eu digitar 000001 e concluir, ele vai tirar os zeros à esquerda. Contudo, como essa célula está formatada para texto, ele vai permitir que eu digite o número de qualquer forma. Nessa penúltima opção especial, digamos que eu tenho aqui um número de CEP. E aqui eu encontro mais formatos de número, que abre a caixa de diálogo especial. Em especial, eu encontro aqui algumas opções já pré-definidas, como essa, CEP mais 3. Vou concluir com o botão OK. E ele já acrescentou um hífen. Então, qualquer CEP que eu digite aqui, ele irá acrescentar o hífen sem mesmo eu ter digitado. Nessa última opção, o personalizado, eu posso acrescentar ao número máscara. Por exemplo, digamos que esse número seja um telefone. Eu posso, em personalizado, no tipo geral, criar uma máscara. Eu vou apagar a palavra geral e vou criar uma máscara. Para cada número, eu vou digitar um zero. Então, um número de telefone, ele tem 4 números no prefixo, e eu vou digitar, então, 4 zeros, depois vem um hífen, e depois vem mais 4 números, então mais 4 zeros. Dessa forma, mais um zero. Dessa forma, eu crio uma máscara onde qualquer número que eu digitar, com um total de 8 dígitos, será acrescentado o hífen, sem a necessidade de ficar digitando. Ok, pronto, ele acrescentou o hífen no lugar certo. Vou inventar agora um telefone aqui, e ele fez o mesmo sem eu precisar digitar o hífen. Agora, em alinhamento, nós também encontramos algumas opções. Eu tenho aqui alguns comandos no texto que eu vou tentar seguir. Alinhar texto à esquerda. Bem, ele já está à esquerda. O alinhamento à esquerda, ele é feito aqui. Alinhar texto à esquerda, o de baixo centralizar, e esse A3 é alinhar à direita. Então, os alinhamentos mais comuns são esses. Só que no Excel também eu posso alinhar verticalmente. Por exemplo, nessa célula eu vou alinhar o texto em cima. Eu vou usar esse botão. Alinhar no meio, esse botão. E alinhar embaixo, já está o botão alinhar embaixo. Então eu vou encontrar os botões de alinhamentos agrupados no grupo alinhamento. A rotação a 45 graus eu posso fazer através desse botão de orientação. E nesse botão eu encontro inclinar texto no sentido anti-horário e etc. 45 graus seria esse. Eu posso criar recuo no texto. E eu tenho um botão aqui para aumentar recuo e diminuir recuo dentro da célula. Eu vou aumentar recuo nesse texto. Na verdade, no de baixo. Texto com aumento de recuo. Só para diferenciar do anterior. Nessa célula B5, ele está pedindo célula formatada com quebra automática de texto. Nós utilizamos esse caso quando o texto ultrapassa a largura da coluna.
e o botão quebrar texto automaticamente permite eu aplicar essa quebra para que o texto caiba dentro da largura da coluna. Mesclar e centralizar serve para reunir várias células em tornando-a uma só. Eu vou selecionar esse grupo de células e vou usar o botão mesclar e centralizar. Ele mescla, torna as células uma só e também centraliza o texto. É bastante usado nos títulos das planilhas. Eu posso também mesclar apenas. Eu vou selecionar esse grupo de células e no mesmo botão mesclar eu tenho a opção simplesmente mesclar células. Dessa forma eu mesclei as células sem mexer no alinhamento. A próxima formatação é de fontes. Essa é bem comum e eu vou fazer o que está sendo pedido. Esse texto está em Arial, tamanho 12. Bem, o tamanho nós temos aqui e uma das vantagens da versão 2010 que ao passar o mouse ele já vai indicando como ficará na planilha e só realmente ficará quando eu clicar. Neste texto, estamos testando o itálico, negrito e sublinhado. Da mesma forma, é muito comum selecionar todas as células para aplicar as formatações. Mas observe que apenas selecionar a célula A4, eu tenho todo o texto nela. Então, basta selecionar essa célula e aplicar o negrito, o itálico e o sublinhado. Próximo. O texto a seguir está sobrescrito ou subscrito? Nenhum dos dois. Ele está taxado. Taxado significa riscado. Eu não encontro diretamente essa opção nesses comandos, mas através do indicador de caixa de diálogo eu encontro. Na guia fonte em taxado. Efeitos taxado. Ok. Esse é o efeito taxado. E aqui ele pede para salientar um texto, utilizando duplo sublinhado ou cores em seus caracteres. Eu vou utilizar um duplo sublinhado. Vou selecionar a primeira célula, que já contém todo o texto, e vou usar no botão sublinhado uma opção que aparece quando eu clico na setinha, sublinhado duplo. Então, nós vimos fontes. Outro tipo de formatação importante são as bordas. O texto, da planilha, quando impresso, sem bordas, ele vai aparecer sem essas linhas de grade que são visualizadas. Para que essas linhas que separam os valores apareçam na impressão, é necessário criar bordas. Então, eu vou selecionar esse grupo de células e vou aplicar através do botão bordas. E eu posso aplicar todas as bordas de uma vez só. E posso criar, aproveitando que ele ainda está selecionado, uma borda espessa, chamada borda superior espessa. E o efeito é esse aqui. Vou clicar fora para enxergar melhor. Esse é o efeito. Eu posso ainda criar outros modelos de borda. Eu vou novamente selecionar isso aqui. E eu encontro vários tipos de bordas, até desenhar a borda ou mais bordas. Eu vou, por exemplo, nesse texto, usar o estilo duplo, apenas no contorno. Então, eu vou clicar contorno. Então, ele vai aplicar uma linha dupla no contorno da tabela. E eu vou clicar em OK. E o resultado é esse. E para essa célula que ficou vazia, eu também vou criar uma borda especial. Então, vou mais uma vez aqui em mais bordas. E eu vou encontrar opções de borda na diagonal. Então, como se trata de uma célula vazia, eu vou clicar aqui na borda diagonal. Ela vai aparecer aqui em duplo, porque está marcado. Então, vou selecionar essa linha fina e mais uma vez eu vou clicar no botão da diagonal. Pronto. Agora está com a diagonal simples. Vou clicar em OK. E esse é o resultado da aplicação de bordas. Concluímos, então,
o vídeo a respeito de sequências de formatação.